Tudo bem? Conforme prometido no vídeo anterior, para quem assistiu, eu vou falar aqui três coisas que a gente mudou aqui em casa, que estamos economizando mais e tendo mais tempo também. Eu sou a Anderson, mãe do Bento e do Natan. Pra quem ainda não me segue aqui no canal, já coloca pra seguir, porque aqui eu falo de muita coisa sobre maternidade, sobre empreendedorismo feminino, sobre a realidade de vários lares que às vezes a gente vê toda distorcida na internet. E também eu comento um pouquinho sobre alguns livros que eu costumo ler sobre educação infantil, na maioria das vezes. Mas vamos lá. Eu tava sentindo uma certa dificuldade depois que a gente mudou de estado, por conta de que tivemos muitos custos e eu queria dar uma reorganizada nessa questão financeira, porque a gente estava gastando muito. E aí, o que eu mudei aqui na nossa rotina que ajudou demais e a gente tá economizando muito? Antes, eu fazia compra semanal. Então, todo sábado ou no domingo de manhã, eu ia no mercado e comprava as coisas da semana. E aí, eu sempre gastava 200 e pouco, 300 reais. Só que o que acontecia? Durante a semana mesmo, eu indo no mercado e fazendo essas compras, eu acabava comprando muita coisa extra. E às vezes eu comprava perto de casa, em lugares que são muito mais caros. E aí acabava que a gente gastava um monte nas questões de supermercado. Além do que, sempre faltava alguma coisa e eu perdia muito tempo. Porque daí na hora de fazer o almoço, eu faço almoço todo dia aqui em casa. O meu marido, ele não curte comer comida esquentada, sabe? Ai, não sei por qual motivo, mas também talvez porque ele foi muitos anos do exército e aí lá é aquela comida de exército daquele jeito. Foi também pra missão de paz no Haiti, daí lá era aquela cal, sabe? Sei lá, enfim. Ele não curte. E aí eu faço almoço todos os dias. Claro que, tipo assim, por exemplo, eu não cozinho feijão todo dia, né? Eu deixo já o feijão cozido e aí eu só tempero na hora. Mas o resto eu faço todo dia. E aí o que acontece? Eu acabava indo muito no mercado comprar coisas picadinhas, tipo assim, faltou carne, né? Ia lá comprar carne, só que eu nunca voltava só com a carne. Eu sempre voltava com outras coisas, entendeu? E aí isso tava fazendo com que a gente tivesse um custo muito alto de mercado. Eu conversei com meu marido e falei assim, vamos tentar fazer de uma outra forma, vamos tentar ir a cada 15 dias e fazer uma compra maior. E pasmem, a gente fez isso e melhorou 1000 vezes, porque o que acontece? A gente faz agora dessa forma e além de estar economizando na questão financeira, a gente também tá economizando no tempo. Porque daí eu não fico tendo que ir no mercado perto da hora de fazer almoço, que já é curto o meu período da manhã para poder trabalhar. As crianças entram na escola às 7 horas. Eu geralmente, o meu marido que leva eles, porque foi o que deu certo pra nós, comigo é sempre um Huawei, gente. Acho que mãe, né? Mãe dá isso. Comigo é sempre um Huawei. Comigo eles nunca, tipo, chegam lá e já entram direto. É sempre assim, ai mãe, não quero ir, ai mãe, não sei o quê, entendeu? Então, o meu marido que leva eles. Até porque eu não sou o milagre da manhã, eu não gosto de acordar cedo. No caso, cedo assim, né? Tinha que acordar antes das 6 pra poder preparar as lancheiras e arrumar eles e sair de casa às 6h30, 25 para 7, porque a escola que eles estão estudando nesse ano de 2025, ela fica a 15 minutos da onde a gente mora. Como eles foram, eu matriculei eles quando a gente ainda estava lá em Santa Catarina, na minha cabeça, esses 4 quilômetros seriam 5 minutos, porque quem conhece a Grande Florianópolis sabe que lá é tudo muito rápido. O trânsito lá é muita BR, então lá eu tinha essa visão. Só que não, depois quando eu cheguei aqui eu vi que esses 4 quilômetros levavam 15 minutos. Enfim, são 15 minutos pra ir, mais 15 pra voltar, mais a função de descer, botar no carro, chegar lá, descer, 45 minutos de manhã. Enfim, meu marido que leva eles. E meu marido que busca também, porque eu só tenho amanhã pra trabalhar e o meu marido tem o dia todo. Então a gente fez dessa forma desde junho por ali e ficou muito melhor. Eu
acordo perto do horário que eles estão entrando na escola, então acordo perto das 7 horas. Às vezes eu acordo 6h15 e vou caminhar de manhã, daí eu espero eles sair e já saio atrás, né? Mas tem dias que eu deixo pra acordar mais perto das 7 horas, porque geralmente eu acordo uma vez na madrugada, às vezes duas, pra atender eles, então eu descanso um pouco, consigo descansar um pouquinho mais. Então nós mudamos essa rotina, né? Já misturei os assuntos aqui, mas quem já viu meus vídeos já sabe que às vezes eu misturo mesmo. Mudamos essa rotina, estamos fazendo o supermercado de 15 em 15 dias, está sendo ótimo. Fora que, outra coisa que acontecia, parecia que assim, ó, eu indo toda semana nunca tinha nada no armário, parecia que o armário tava sempre vazio. E agora não, parece que os armários estão sempre cheios. Quando eu vou fazer a segunda compra do mês, tem muita coisa que eu não trago porque eu ainda tenho. Como é que pode, né? Mudou uma coisa e parece que refletiu em tantas outras. Enfim. Outra coisa que eu mudei, eu não compro frutas e legumes no supermercado e nem na casa de fruta, tá? No começo que a gente veio pra cá, eu comprava muito na casa de fruta, só que assim, além de estar tudo muito caro, eu fazia o quê? Eu comprava os da época, os do dia, os da promo, mesmo assim na promo ainda era caro. Até o dia que eu descobri, eu amo isso, uma feira pertinho, dentro de um condomínio, pertinho da minha casa. Sabe essas feiras desse pessoal que vai no Ceasa, que tem aqueles caminhão e monta feira de rua? Então, é igual essa feira, só que é dentro de um condomínio bem grandão, que aqui em Vila Velha tem muitos condomínios assim enormes, antigos, sabe? E enormes, que é tipo assim uma quadra inteira de condomínio, de apartamentos. E aí eu descobri uma feirinha perto da minha casa que tudo é R$5. Então vem umas bacias assim, e aí dentro dessa bacia vem uma quantidade enorme de coisas que é R$5. Então, tipo, uma baciona de tomate, uma baciona de cebola. E aí eu comecei a fazer a feira lá e eu comecei a gastar muito menos com isso. Eu gasto em média de R$70 a R$90 por semana com feira. Então, entre esses 70 e 90, que é mais ou menos a média que dá, eu compro frutas e legumes por uma semana inteira. A gente come muita fruta aqui em casa, então isso fez com que economizássemos muito, tá, gente? Muito mesmo. Tem 2 lugares perto da minha casa que tem essa feira. Eu geralmente vou numa que é na quarta, mas também na quinta tem, se eu não conseguir ir na quarta. E eu só compro nessa feira. Tem semanas que eu até pulo determinadas coisas, porque como vem muito, por exemplo, tomate, às vezes eu compro só uma semana sim, uma não, porque vem muito nessa bacia. Cebola também, alho, essas coisas assim, eu compro uma semana sim e uma não, porque vem muita quantidade naquela bacia ali por R$5. Então isso foi uma coisa que a gente mudou aqui em casa e que fez com que a gente economizasse muito. Outra coisa assim que transformou muito também essa questão do custo. Aqui em Vila Velha, todo mundo fala que a água é muito ruim, que não é bom tomar água da torneira, nem nada. Então a gente compra água de garrafinha, por mais que assim, a gente às vezes consiga oferta dessa água, que é 75, 85 centavos, no máximo R$1. Eu esses dias parei pra calcular e eu vi que a gente gastava quase R$400 por mês de água, comprando água mineral. O que eu fiz? Escolhi um filtro de água, porque inclusive tem a instalação aqui em casa. Por que eu não fiz isso antes? Simplesmente pelo fato de que eu não tinha parado pra calcular quanto que a gente gastava de água mineral. E, gente, eu encomendei o filtro e aí a gente teve essa economia de quase R$400, tá, gente? E vou deixar um adendo aqui para uma outra coisa que eu mudei depois que a gente veio para Vila Velha, que estamos economizando muito, que eu não ia falar sobre isso nesse vídeo, mas acho que vale muito a pena, tá? Antes eu tinha um plano de saúde nacional. Só que o que acontece, gente? Assim, eu não viajo tanto assim. As crianças não viajam também. Eu tinha feito um plano nacional, porque como eles estavam morando num outro estado, eu achava mais necessário assim, né, até porque se viajasse, etc. E quando a gente veio pra Vila Velha, a gente mudou esse plano para um plano regional, que simplesmente
baixou o custo na metade para nós. Então, antes o valor que era só das crianças, só deles dois, hoje nós conseguimos pagar um plano de saúde para todos nós. Eu, meu marido e para as crianças. E isso mudou muito também. E esse plano, por mais que ele seja um plano assim regional, ele nos atende muito bem. E uma coisa que assim, ó, que eu sempre tenho eu nunca precisei de hospital público, de internar, de coisa assim. Nem eu, como adulta, e nem para as crianças. Graças a Deus, eles nunca precisaram disso, sabe? É só para consulta de rotina, às vezes algum fica ruinzinho ali, ligar no telemedicina, alguma coisa assim. Gente, mais uma coisa que eu tenho muito medo e muita agonia, me agonia muito, é precisar de um hospital público e não ter o atendimento, sabe? E aí eu acho que vale, por mais que assim, tu vai ter aquele custo mensal, pra mim vale muito a pena pela minha paz interior, sabe? Então, um adendo, né? Essa parte eu não tinha pensado em comentar no vídeo, acabei lembrando disso agora, e valeu muito a pena pra nós, porque realmente assim, a gente viaja uma vez no ano, duas. Eu e meu marido, a gente acaba viajando às vezes um pouquinho mais, mas assim, pra viagem curta pra São Paulo a trabalho. Mas as crianças mesmo, a gente não tem ainda esse hábito de viajar tanto, nem tem como, porque eles têm aula, né? Então não tem um período assim que a gente possa viajar tanto. E aí fizemos essa mudança e valeu muito a pena. Então eu espero que alguma coisa tenha te agregado esse vídeo, tá? Pra você analisar os custos, pra analisar o que você poderia melhorar aí na tua casa, porque a gente sabe que às vezes a gente economiza num lado, acaba podendo ter outros benefícios, né? De outro lado, assim, como por exemplo ter um plano de saúde com a economia do que você gastava em outra coisa. E compartilhe esse vídeo com outras mães para elas chegarem até esse canal, que eu sempre trago conteúdos relacionados à família, à maternidade e à realidade, tá bom? Um beijinho e até um próximo vídeo.